Bom, galerinha, vamos retomar aqui as nossas aulas. Acho que essa é a quarta ou quinta videoaula, né? Vou até depois dar uma olhadinha lá na sequência. Mas eu acho que essa vai ser a última videoaula aí nossa sobre as revisões, tá? Então a ideia é realmente reambientar vocês e depois posso estar passando algum material para vocês sobre esses conceitos que estamos trabalhando aqui, né? Porém, eu vou parar, eu vou fazer essa videoaula aqui e depois fazer uma sequenciazinha aí de exercícios também para o próximo mês, né? Estamos chegando no final aí desse mês de aula. Então é o seguinte, falar um pouquinho agora sobre join, assunto que ficou pendente, né? Então vamos usar o join. Vou usar o mesmo banco empresa X, que é que a gente está usando aqui como exemplo, tá? Então, aquele mesmo banco que já foi criado nessa sequência aí de aulas. E vamos começar usando o Winer Join. Tá? Então, galera, basicamente vamos entender o que é o Join. O Join é uma alternativa para mesclagem de tabelas. Eu até peguei uma imagem da internet aqui mesmo, ó, sobre o Join. Tem várias imagens aí da internet sobre o Join. E aí o Join no MySQL. O Join no MySQL, ele tem o uso, né? Tem essas 6 opções: self join, right join, full join, inner join, cross join, left join. Basicamente, eles são formas aí da gente trabalhar e mesclar dados de tabelas. Self join eu não vou falar agora, talvez a gente fale dele um pouco mais para frente, que na verdade ele é uma forma de autorreferenciar uma tabela. Reparem bem, né? Não sei se já viram ou verão, ou não lembram, né? Devem ter visto na escola, sobre teoria de conjuntos. E basicamente o uso do banco de dados é teoria de conjuntos. Não tem muito por onde fugir. E o Join ele está trabalhando exatamente nisso. Quando eu falo que eu vou trabalhar com Inner Join, eu vou trabalhar com as coisas que existem em comum entre as tabelas. Eu vou mesclar essas tabelas ali através de uma ligação, que é esse primeiro exemplo que a gente vai estar mostrando agora. Eu vou usar o Inner Join para misturar duas tabelas com coisas que elas têm em comum, tá? Misturando essas coisinhas que elas têm em comum. O Right Join, ele vai fazer o quê? Ele vai mesclar as informações da tabela, dando prioridade para a tabela que a gente chama que está mais à direita. E a gente vai estar dando uma olhada nessa diferença aí também, né? Na tabelinha aí que estiver mais à direita, ele vai dar uma prioridade na consulta dessas informações. O left join, por sua vez, ele vai dar uma preferência para os dados que estão mais à esquerda. Tá? O cross join, ele vai mostrar as informações das duas tabelas, ou seja, ele vai mesclar tudo de uma tabela, vai ficar com tudo da outra tabela, ou seja, ele vai mesclar linha a linha das duas tabelas, desde que elas se coincidam, que tenha coisa de uma e tenha coisa na outra para elas poderem se juntar, que tenha alguma ligação entre as duas tabelas, né? O ponto de ligação delas exista. E o full join, ele mistura tudo, independente de ter ligação ou não. Tá? Então, essas são as diferenças aí dos tipos de join. Basicamente, o que a gente mais vai usar, para ser sincero para vocês, quando usar nas consultas, é o inner join. Ele facilita ali o uso da mesclagem de tabelas, né? Ele fica muito mais fácil do que simplesmente usar a cláusula where. Tá? Então, ele ajuda bastante. Então, vamos dar uma olhadinha em como funciona isso, né? Então, vou pegar aqui como exemplo, quando fizemos aqui o select entre cargo e funcionário. Tá? Então, vou até pegar aqui, ó. Então, ele vai me ajudar bastante aí nesse processo de select, né? Então, vamos dar uma olhadinha aqui. Eu vou falar aqui que eu quero selecionar
o código do funcionário, o nome do funcionário, nome, sobrenome, data de nascimento, nome do cargo e o salário, né? Então eu vou falar assim, ó, eu vou apagar esse where, vai ser um pouquinho diferente. E agora, o que que eu vou fazer? Ó? Eu vou falar assim que selecione, né, o código do funcionário, o nome do funcionário, o sobrenome dele, a data de nascimento, o cargo, o salário, da tabela funcionário, unindo com inner join, tá? Na tabela de cargo, tá? Inclusive, se fizer isso, já funciona. Só que você vai ver que vai ter uma mistureba toda. Ele não consegue saber o que relaciona uma com a outra. Deu aí um resultado de 27 linhas, misturando as duas tabelas, tá? Ou seja, ele tenta associar tudo com tudo. Mas não é essa a ideia. Então, para isso que existe a palavrinha reservada on. Então, basicamente, eu estou falando assim, ó. Selecione para mim o código do funcionário, o nome do funcionário, o sobrenome do funcionário, a data de nascimento, cargo, salário, da tabela funcionários, misturando, né, unindo com a tabela de cargo, onde o ID do cargo é igual ao código do cargo, é o ponto de união delas, né? E basicamente vai dar a mesma coisa para mim. Só que sem precisar, ó, fazer esse where aqui, né? Isso vai ser muito bacana quando mesclar, por exemplo, mais tabelas. Então, vamos pegar aqui um outro exemplo. Vamos fazer aqui, ó. Vamos colocar assim, usando join. E agora, vamos pegar esse outro exemplo aqui. Select funcionário e cargo, né? Usando o join, select de funcionário, cargo e estado. Já tinha aqui, não? E pegando o cargo. Deixar assim. E aqui, select funcionário, cargo, estado, usando join. No caso, inner join, né? Vamos colocar aqui bem claro que a gente está usando o inner join. Então, o que eu vou fazer aqui, galera? Ó, tô pegando o código do funcionário, o nome do funcionário, o sobrenome, a data de nascimento, cargo, salário da tabela funcionário, mesclando com a tabelinha de cargo aqui, unindo, né? Com esse on. Se eu quiser colocar mais uma união, é só chamar um outro inner join. Que eu vou falar que eu também quero mesclar com a tabela de estado, né? Onde o ID do estado, que está aqui na minha tabela funcionário, é igual ao código do estado, que está lá na minha tabelinha do estado, né? Quando eu rodar, ó, opa, não mostrou nada porque eu não coloquei aqui o NM estado. Beleza? E aí, galera, é uma outra forma de fazer esse select usando o inner join. Beleza? Então, o inner join ele é um ponto de ligação. Eu basicamente estou falando assim, ó, de um lado aqui está funcionário, do outro aqui está o cargo. O que é que une eles? O ID do cargo daqui do funcionário e o ID e o código de funcionário e o código de cargo aqui do outro lado, que é o que faz a união deles. A mesma coisa do funcionário com o código do meu estado, né? Então, o ID do estado e o código do estado unem eles. Então, eu estou unindo as tabelas através
dessas semelhanças. É o que a gente mais vai usar de join, tá? Na prática, é o que a gente mais usa. Para ser sincero para vocês. Tem gente que prefere bastante fazer consultas enormes e complexas com a cláusula where e não usa join. Vai do gosto. Quem sou eu para poder dizer que está errado, né? Então, fica a cargo de quem vai fazer a consulta, tá? Então, tem a opção aí de usar o join, como pode fazer com a cláusula where, sem problema nenhum. Porém, temos outras opções de join também para poder trabalhar. Tá? Vou usar aqui cargo e funcionário de novo. Só que agora eu vou usar uma outra situação, tá? Select funcionário. Vou até trocar aqui e cargo. Usando um... Vamos colocar aqui o right join, né? Ó, vamos pegar, a gente tem a opção do right e do left. Vamos colocar o left, vai. O left join. Só que antes de fazer isso, a gente vai fazer um insert aqui, ó. Vou até aproveitar o código do insert, que já está lá em cima. Tá? Vou pegar um insert aqui. E já vou jogar aqui, ó. Insert. Esse insert eu vou fazer o seguinte, ó. Vou até fazer um código mais enxuto ainda de insert, para poder não ficar ocupando muito espaço. Eu vou colocar ele aqui. Um código para ser null. E aqui. Beleza. Porém, esse cara, eu não vou atribuir cargo, apesar que eu teria que fazer diferente. Vou ter que fazer assim mesmo, ó. Porque eu vou negar algumas informações aqui para ele, tá? Eu vou criar ele aqui, mas não vou colocar, por exemplo, cargo e estado. Ele não vai ter cargo e estado. De certa forma, vai ser até curto também. Data de nascimento não me importa muito. Vou colocar só um nome diferente aqui, que vai ser Pedro. Ele não vai ter, como eu falei, nem essas duas informações atribuídas. E no cargo, no insert do cargo, bom, por enquanto, vamos fazer assim, depois a gente inverte. Eu vou criar um cargo sem que não esteja atribuído a nenhum funcionário. Tem que fazer uma gambiarrinha aqui, só para poder ficar legal. Aqui no caso eu vou criar um estagiário. O estagiário vai ganhar, sei lá, R$ 1.500. Beleza? Tranquilo. Então agora, ó, se eu der um select rapidão, um select simples, né? Ó, select all from TB funcionário. Eu já tenho aqui, inclusive, eu tenho um funcionário que não tem cargo. E se eu fizer o mesmo select na tabela de cargo, vou reparar que tem um cargo aqui que nenhum funcionário tem. Não está atribuído a nenhum funcionário. Vamos testar para ver se o meu exemplo vai dar certo. Estou fazendo no Real Code aqui o exemplo com vocês, tá? Então agora, ó, o que vai acontecer?
eu estou fazendo essa seleção do código do funcionário, do nome, do sobrenome, data, o nome do cargo e o salário. Só que agora eu vou fazer de uma outra forma. Eu vou falar assim para ele, ó, que eu não vou usar o Winer Join, né? Eu vou parar aqui e vou trocar a palavrinha. Então vou colocar assim, ó, eu posso colocar como alter left. Deixa eu ver. Normalmente trabalha como alter left join, mas pode colocar só left join, né? Deixa eu ver o que ele está dando de erro aqui. Select a posição do parênteses. Vamos ver aqui. Aqui tá certo. Foi quando eu mudei aqui, ó. Se eu apagar isso aqui, o Winer Join funciona. Se eu colocar a palavrinha left, né? Alter. Ó, deixa eu dar uma olhada aqui. MySQL. Quando a gente tem dúvida de como está funcionando, a gente vem aqui, ó, MySQL. Documentation left join. Se eu estou errando alguma coisa, eu tenho que saber. Ah, tá. Errei aqui aonde? Tem o Winer, cross, o alter. Então é left alter join. Não, left alter join DB cargo. Deixa eu ver se funciona. Ele está reclamando que tem um erro de sintaxe no MySQL. Então, vamos dar uma olhada. Tá. Eu tenho que referenciar também os mesmos pontos, né? Ó. Então, Ctrl Y. Bom que isso aconteça para a gente ver onde estão os erros, achar na documentação. Então, o que eu estou fazendo aqui? Estou chamando aqui o left join, que até assim ele aceita, né? Não precisa do left alter join. Então, eu poderia ter colocado aqui o left alter join e colocar a referência. O que me faltou colocar ali foi que eu apaguei aqui a referência. Então, sem essa referência do on, ele não está conseguindo entender, né? Ao contrário do Winer Join, que consegue funcionar sem isso, o Left Join não consegue. Então, basicamente, o que eu tenho que falar assim, ó? Selecione o código do funcionário com o nome do funcionário, sobrenome, a data de nascimento, nome do cargo, salário, da tabela funcionário, priorizando o item que está à esquerda, né? Que no caso aqui é a tabelinha de funcionário, onde à direita eu tenho aqui o TB cargo, né? Ou seja, entre a tabela, minha tabela que está à esquerda é a tabela de funcionário, então lembra esquerda e direita. Então é o left join, né? Ele prioriza a esquerda, onde a coincidência que existe entre eles é o ID do cargo e o código do cargo. Vamos dar uma olhada no resultado que dá isso, ó. Olha que louco, né? Vocês vão reparar que ele mostrou tudo que tem no que está à esquerda, que é a tabelinha de funcionário, né? E mostrando, inclusive, aqui, ó, os campos, né? Nulos, não ignorando os campos nulos da coincidência entre eles. Beleza? Então,
ele prioriza o que está aqui à esquerda. Ele vai mostrar tudo que tem à esquerda, mesmo que não tenha ligação nenhuma entre elas. Beleza? Então, por exemplo, se eu criasse aqui mais um funcionário, desse mais um insert aqui, posso até... Eu vou copiar tudo. Esse mouse está meio sensível demais. Ó, copio isso aqui, dou um Ctrl C, Ctrl V e crio, sei lá, tem a Ana, João, Pedro, a Maria. A Maria também não vai ter ligação com ninguém. Se eu mostrar aqui, ó, Maria aparece aqui também. Por quê? Eu tô no left outer join. Ele tá me priorizando tudo que tá à esquerda, ou seja, tudo que tá na tabela de funcionário, tá? E aqui, não, digamos que aqui não é a prioridade dele. Repararam que o estagiário não aparece, que a gente inseriu? Por que o estagiário não aparece? Porque o estagiário é um campo que não tem ligação com a tabela funcionário, mas ele está na tabela que está à direita, que é cargo. Então, se ele está na tabela que é à direita, que é cargo, quando eu estou usando o left join, ele é ignorado. Então, ele mostra todos os funcionários que tenham ou não tenham cargo, né? Mas um cargo que não tem um funcionário atribuído, ele não mostra, porque o cargo está à direita. Aí, se eu fizer ao contrário, então vamos fazer aqui a outra situação, tá? Então, agora vai ser aquele mesmo textinho, né? Ó, select de funcionário e cargo, só que agora eu vou usar o right join. Então, agora, ó, quando eu pegar isso aqui, só vou mudar uma palavrinha, galera. É só aqui, ó. Só vou colocar aqui, ó, right, à direita. E agora, quando eu fizer, olha que louco. Ele vai dar prioridade para a tabela que está à direita. Então, agora a prioridade é da tabela de cargo. Então, ele mostra só os funcionários que têm ligação com a tabela de cargo. Então, no caso aqui, ó, ele só está me mostrando o João, a Ana e a Júlia, porque elas têm cargos aqui e estão ligados aos cargos. E mostra o estagiário que não tem funcionário ligado a ele. E se eu criasse um outro cargo, né, se eu chegasse aqui agora também e criasse um outro cargo, que seria, por exemplo, vamos colocar aqui o programador júnior. E o programador júnior, sei lá, ganha 2.500. E eu executar isso aqui e for lá no meu right join, olha que louco. Eu tenho os 3 registros que tem de funcionário que tem ligação, né, com minha tabela que está à direita, ó, right, à direita, que é a tabela de cargo, mas ele vai me mostrar todos os cargos possíveis, porque ele está priorizando a minha tabelinha à direita. Beleza, galera? Então, essa é a diferença deles aí, tá? E a outra opção que eu posso fazer é o Full Outer Join, né? Que aí eu vou colocar aqui usando Full Join. Se eu trocar a palavrinha aqui, Full Join, ele simplesmente vai ignorar Full Outer Join. Eu acho que aqui eu apago... Posso apagar isso aqui, ó. Pronto. Full out. Eu posso tanto colocar quanto tirar o alter, tá? Apesar que não, ele não tá rodando com alter. Então, ó, full join. O que vai acontecer? Aqui, galera, ele vai misturar tudo com tudo.
tá? Então, para algumas análises de dados, para algumas coisas que a gente acaba usando, às vezes acha alguma utilidade para o full join, tá? Mas ele vai estar mesclando tudo com tudo. Eu posso colocar ele também com aqui com a busca, que basicamente ele vai me mostrar uma busca bem parecida com o que eu tenho com o inner join, tá? Ou seja, ou eu posso misturar tudo, ou eu posso mesclar todos, tá? Então, ele tem essa característica, tá? O full join. Se usa muito pouco full join, tá, gente? Então, até às vezes eu me esqueço um pouco da sintaxe dele, porque se usa pouco. O que se mais se usa é o inner join. E tem o cross join, tá? O cross join basicamente é misturar eles linha a linha. Não, então, cross join. Então, basicamente, vocês vão reparar que vai repetir, ó. Tanto que ele tem 41 registros. Por quê? Ele vai pegar o 1, 2, 3, 4 e 5, né? E aí todos eles vão ter gerente de projetos, depois todos eles. Ele cruza todos os gerentes de projeto com todos os usuários do outro lado, todos os analistas com todos do outro lado, todos daqui com todos de lá. Ou seja, para cada item que tem na tabela que está à direita, digamos assim, ele vai repetir a tabela que está à esquerda. Ele vai fazer a mescla de todos eles. Isso em algumas situações é útil, outras não é. Tá? Na verdade, eu usei pouquíssimas vezes, mais para análise de dados. Ele vai ter até uma resposta, ó, vamos colocar assim, ó, colocando aqui o cruzamento das tabelas. Tá? Ele gera uma busca comum também, tá? Mas normalmente quem usa para fazer realmente uma mesclagem de dados, tá? Para fazer algumas análises, coisas do tipo. Porém, também usei muito pouco na minha vida o cross join. Por experiência para vocês, de vez em quando eu uso o right e o left join, tá? E uso muito o inner join. Então, não, lógico que eu uso isso para o meu objetivo, que é programação. Eu não sou DBA, sou programador, então eu acabo trabalhando com o banco à medida do que ele consegue me fornecer. E como é essa visão que eu vou passando para vocês aqui, a do programador que utiliza o banco de dados, dentro da minha experiência, o que eu mais utilizo, como eu falei para vocês, é o inner join, em primeiro lugar. Em algumas situações eu uso o right e left join. Beleza, galera? Bom, então é isso que eu gostaria de mostrar para vocês agora. Até me estendi, né? 28 minutos aí de costume de vídeo. Mas eu queria realmente mostrar para vocês as funcionalidades aí dos joins para poder selar essa revisão. Beleza, galerinha? Vou finalizar o vídeo aqui e depois aí trocamos uma ideia mais próxima numa chapa. Falou, galera. Até mais.